Olá, eu chamo-me Francisco Araújo, sou internista, sou coordenador do Departamento de Medicina Interna no Hospital Lusíadas em Lisboa e participo também na direção da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose e do Núcleo de Risco Vascular da Sociedade de Medicina Interna. A doença coronária é uma doença frequente entre nós. Não há ninguém em Portugal que não tenha tido um tio, um avô, uma avó, alguém da família que tenha tido um infarto ou que sofra de angina de peito, mas ainda existe muito desconhecimento sobre o facto da doença ser uma doença crónica, porque nós associamos muitas vezes a um episódio agudo, às vezes terrível, com um significado muitas vezes incerto, mas não é isso. A doença coronária é uma doença das artérias que irrigam o músculo do coração, porque o coração é um músculo que necessita de receber muito oxigênio e nutrientes e tem umas artérias próprias que irrigam a parede desse músculo para levar esses componentes. Essas artérias são as artérias coronárias e a doença arterial coronária insere-se num processo muito mais vasto que é o da aterosclerose. A aterosclerose é uma doença que ocorre uma inflamação da parede das artérias, em que há uma acumulação de colesterol que decorre muitas vezes ao longo de décadas, diria eu, e que faz com que, de uma forma silenciosa, vá diminuindo o calibre, portanto, o diâmetro dos vasos, em particular das artérias, e atinge vários territórios. Pode atingir os territórios do cérebro, portanto, que a expressão máxima da doença é o acidente vascular cerebral, pode atingir o território das artérias que irrigam os membros e a pessoa ter alguma forma de doença arterial periférica, e temos uma manifestação frequente que é a doença arterial coronária. Chamar a atenção que a pessoa não fica curada. Existem tratamentos espetaculares hoje em dia, quer para a fase aguda, quer para a fase crónica. Nós sabemos que uma pessoa que tem um infarto, o tratamento pode ser médico, mas também pode ser necessário fazer um cateterismo para desobstruir as artérias ou eventualmente uma cirurgia em casos mais extremos, mas o processo não para aí. E, portanto, é muito importante nós controlarmos os fatores de risco da aterosclerose e da doença arterial coronária, que são os mesmos. Esses fatores de risco também são bem conhecidos de todos. O tabaco, e, portanto, é fundamental que uma pessoa que tenha um diagnóstico de doença coronária pare de fumar e nunca venha a recomeçar, porque a doença não parou. É preciso controlar a tensão arterial, o colesterol, praticar algum exercício físico, ter cuidado com a dieta, mas são coisas que se gerem no dia-a-dia, desde que exista um compromisso que deve ser feito entre o doente e o seu médico, no sentido de haver um bom controle dos fatores de risco, e outra coisa é que se cumpra a medicação que é prescrita. Claro que as medicações têm, às vezes, efeitos secundários, mas na maior parte das vezes isso é perfeitamente gerível com outras alternativas que existem à nossa disposição, e são muitas. Há excelentes tratamentos para podermos prevenir novas complicações ou evitar a primeira complicação de uma doença aterosclerótica, no caso da doença arterial coronária. O que eu chamava a atenção era precisamente isto. A adesão à terapêutica é fundamental ir ao médico pelo menos uma vez por ano, de uma forma de rotina, para percebermos como é que estamos e perceber se existe algum indício que pode ser, por exemplo, um desconforto quando a pessoa está a fazer exercício, uma dor no peito mais intensa. Se isso acontecer, procure o seu médico, o seu cardiologista, o seu médico de família, o seu internista, porque todos eles vão trabalhar em equipa para diminuir não só a ocorrência de eventos, mas poder condicionar uma melhor qualidade de vida no futuro, porque a doença arterial periférica ou a doença arterial coronária não tem só como complicações o infarto, pode ter como complicações a insuficiência cardíaca, em que há uma falência do funcionamento do coração, originando cansaço, falta de ar, pernas inchadas, mas isso fica para uma outra conversa. Neste momento, o que eu queria mesmo chamar a atenção, é importante é esclarecer as dúvidas, reconhecer os fatores de risco que têm que ser controlados e tomar a medicação de uma forma diária e cumprir as prescrições do seu médico.